Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paloma e esse é o canal Páginas de Luz. Como eu sempre digo, essas são as páginas de luz, a Bíblia. O meu objetivo é ler de Gênesis a Apocalipse. E de forma bem objetiva, então você vai perceber que eu procuro falar o menos possível. Eu dou ali algumas pinceladas de explicação e de reflexão, mas o mergulho é mais na palavra mesmo. E nós paramos no último capítulo. Estamos no livro de Gênesis, então, e finalizamos o capítulo 37. Então, a partir desse vídeo, nós vamos iniciar o capítulo 38 de Gênesis. Se você perdeu alguma coisa que está antes do capítulo 38, esse aqui é o vídeo de número 17, mas tem o 16, o 15, o 14, o 13. Vai dando uma procurada, dá uma olhada, se encontra e vamos seguindo juntos, tá bom? E aí, nós tínhamos parado no momento em que Jacó, ele já teve ali os 12 filhos, né? Já teve 12 filhos. E José, que era o filho caçula, o mais novinho, os irmãos enciumados dele, com muita inveja dele, acabaram dizendo para Jacó que ele faleceu, mas era uma mentira porque ele foi vendido pelos irmãos como escravo e foi parar lá no Egito. E aí, a história ela dá uma pausa. E a partir do início do capítulo 38, onde nós vamos começar, não está falando de José. Então aqui fica um mistério no ar. O que aconteceu com José depois que ele chegou no Egito? Mas segura aí que daqui a pouco, com certeza, a palavra volta para a história dele. Agora, a história começa no capítulo 38 falando de Judá, que é um dos irmãos de José. Vamos lá? Judá e Tamar, capítulo 38 de Gênesis. Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Então aqui está dizendo que Judá não quis mais morar na casa do pai dele e se mudou. Ali Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher e ela engravidou e deu à luz um filho que ele chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu à luz outro filho que ele chamou de Onã. Quando estavam morando em Quezib, ela deu à luz o terceiro filho e o chamou de Selá. Então aqui está dizendo que Judá saiu da casa do pai, não morava mais com os irmãos, e ele se casou com uma mulher e ela teve 3 filhos. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Então ele fez o casamento do filho mais velho dele com uma moça chamada Tamar. Mas era um homem perverso aos olhos do Senhor, por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então aqui está dizendo que um dos filhos dele, desses 3 filhos, o mais velho, chamado ele era perverso. E aí Deus tirou a vida dele. Então Judá disse a Onã, irmão de case-se com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Então, naquela época, naqueles tempos, se haviam mais irmãos na família que estivessem solteiros, né? Então, como ela ficou viúva, então deram ela em casamento para o irmão, para que a linhagem ali da família continuasse. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Se ele tivesse um filho com ela, então seria considerado como se fosse filho do filho do irmão. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Então ele fazia o possível para não engravidar a Tamar. Ele não queria engravidar ela. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e por isso também tirou a vida de Onã. Então aqui está dizendo que ele foi egoísta, que ele foi desobediente, porque naquela época Deus realmente o que ele mais pedia e pede, né? Tá na Bíblia, é que a gente tenha descendentes. E aqui ele estava evitando a todo custo, e então Deus tirou a vida dele também. Então, nesse caso, Judá perdeu os 2 filhos mais velhos. Então Judá disse à sua nora Tamar: Volte para a casa de seus pais e permaneça viúva, até que meu filho Selá, que era o caçula, tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse, como seus 2 irmãos. Assim Tamar voltou para a casa do pai. Então aqui está falando que Judá falou: minha filha, vai-se embora, volta para casa dos seus pais. Quando meu filho crescer, eu te dou ele em casamento. Mas ele falou isso falsamente. Ele não tinha intenção real de dar o filho mais novo em casamento para Tamar.
Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu, a esposa dele, né? Então, Judá ficou viúvo. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Ira, o Adulamita, subiram a Timna para supervisar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar: seu sogro está subindo a Timna para tosquiar as ovelhas. Então ela já nem morava mais ali com ele, mas ela ouviu falar que ele passaria por essa região. Ela ficou sabendo que o sogro dela estaria por ali. Muito provavelmente eles já nem deviam ter contato mais, né? Tamar sabia que Selá já era adulto. Então aqui realmente já tinha passado o tempo, o filho mais novo já tinha crescido, mas a coitadinha ficou lá, morando com os pais dela e não foi oferecido casamento para ela. Mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho para Timna. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse: quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Se vocês ouvirem um barulho de carro, daqui a pouco passa, tá? É aqui na garagem. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que me mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: deixe comigo seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos. Depois teve relações com Tamar e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva, como de costume. Então, ela já tinha passado, aqui dá um salto no tempo, ela já tinha passado muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos como viúva sozinha, e a promessa nunca veio, nunca foi cumprida. Então, o filho mais novo nunca foi dado a ela em casamento, ela ficou sozinha, ou seja, ela foi injustiçada aqui. Porque Judá mentiu para ela, então ela foi injustiçada. E aí ela decide, de forma que ele não percebesse, de forma disfarçada, ela praticamente se disfarça e para que ele acabe tendo ali relações com ela, o que dá certo, e ela engravida. E ela ainda fica com os objetos dele como garantia de um futuro pagamento. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Ira, o Adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ela havia deixado como garantia. Então aqui ela pediu para ficar com os objetos dele como garantia de pagamento e ele realmente pediu para o amigo dele então levar o pagamento que seria o cabrito e pegasse as coisas de volta. Ira, porém, não conseguiu encontrá-la. Perguntou aos homens que moravam lá: onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Enaim? Aqui nunca houve uma prostituta do templo, responderam eles. Então, quando eu voltou lá para procurar a moça, o pessoal falou: não, aqui não tem nenhuma moça assim, não. Então Ira voltou para onde Judá estava e lhe disse: não consegui encontrar em lugar algum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo. Que óbvio, se realmente tivesse, o pessoal da região saberia, né? Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós. Então aí ele deixa pra lá. Ah, tá bom, eu fui procurar, não achei, então deixa quieto, né? Uns 3 meses depois, disseram a Judá: sua nora Tamar se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou: tragam-na para fora e queimem-na. Então aqui começou ali o burburinho, né? A fofoquinha. Ficaram sabendo que a Tamar estava grávida e era um pecado tremendo, né? Então o próprio Judá diz que ela deveria ser morta como castigo. Quando a estavam tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem para seu sogro: estou grávida do homem que é dono desses objetos. Olhe com atenção. De quem são este selo, este cordão e este cajado? Judá os reconheceu de imediato e disse: Aí ele percebeu, né, que ela então estava grávida dele. E aí ele diz: ela é mais justa do que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá.
e Judá nunca mais teve relações com Tamar. Então, claro, ele não fez aquilo porque ele queria, ela o enganou, porém ele reconhece e aqui ele diz que ela foi justa, porque ele estava em falta com ela. Ele fez uma promessa e não cumpriu. E ela, para dar sequência na descendência, ela acabou tomando essa atitude. Porém, ele reconheceu como tendo sido justa, ao passo que ele a tinha enganado, certo? Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mãozinha para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou: "Este saiu primeiro." O bebê, porém, recolheu a mãozinha e seu irmão saiu. Então a parteira disse: "Como você conseguiu sair primeiro?" Por isso ele recebeu o nome de Pérez. Logo depois, o bebê com o fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá. E Tamar também entra na descendência de Jesus, com essa atitude que ela teve para defender a descendência dela ao se deitar com o sogro Judá. Lembrando, Judá é da linhagem de Jesus. Tamar, então, quando teve relações com ele, engravidou e gerou esses dois irmãos gêmeos. Pérez é da linhagem de Jesus. Vamos lá? Capítulo 39. Capítulo 39. Então, aqui a gente teve aí essa história, né, de injustiça e tudo mais, mas acabou por nascer de um desses gêmeos, um dos descendentes de Jesus, lá atrás, né? Vamos lá, agora vai voltar para a história de José. Voltamos para a história de José. Então a Bíblia ela deu esse salto no tempo para falar um pouquinho de Judá e agora volta a falar de José que tinha sido vendido como escravo. Capítulo 39. José na casa de Potifar. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. Então, na verdade, José ele foi vendido para uma galerinha e depois ele foi vendido de novo e caiu nas mãos desse guarda do faraó. O Senhor estava com José, o Senhor aqui, Deus, o Senhor, Deus, estava com José. Por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Então, ou seja, ele foi trabalhar para esse capitão do faraó, ok? Ele foi trabalhar para casa, na casa do capitão da guarda do faraó. E lá ele fazia tudo muito bem porque Deus estava com ele. Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Ele dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Então, olha só, ele chegou ali como escravo, mas ele era tão bom no que fazia e Deus abençoava ele tanto que ele virou assistente pessoal. Bem melhor do que escravo, né? A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio, ou seja, do Potifar, por causa de José. Tudo corria bem na casa, as plantações, os animais, tudo prosperava. Então, como Deus estava ao lado de José, Potifar começou a ver as bênçãos na vida dele também. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José e, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Olha que pena, né? Que pena! Que pena, que pena! Estava tudo indo muito bem, estava tudo dando muito certo, até que a esposa de Potifar, a esposa do capitão, cresceu os olhos em José. Não pode, né, gente? E ela diz: "Venha e deite-se comigo", ordenando a ele. José recusou e disse: "Meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele." Então José fala: "Poxa vida, ele me confiou tudo, menos você, claro, porque você é a esposa, mas de resto, tudo ele tomava conta." Para você ver o nível de confiança. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente. Então, por mais que ele tenha falado não,
Ela continuava ali diariamente, 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 todos os dias. Mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: Venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa. Mas o manto ficou na mão da mulher. Então aí ele, não, sai, não gruda em mim não. E fugiu, deu no pé, foi embora. Mas ela ficou com o manto dele porque estava puxando ele pela roupa e acabou ficando com o manto dele nas mãos. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou os seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Então ela armou uma arapuca, uma armadilha, e falou mal de José para os servos, dizendo que era ele que estava atrás dela e não o contrário. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa, então contou-lhe a sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Então você imagina a falsidade dessa mulher em fazer isso. José é preso. Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José, né? Deve ter ido atrás dele porque ele tinha fugido, e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor, Deus, estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. E nós encerramos aqui. Ai, que emoção! Deus permaneceu com José mesmo enquanto ele estava na prisão. Mas agora vamos refletir e eu tenho certeza que você já está ansioso para o próximo vídeo, porque a história de José é muito emocionante, né? Então vamos refletir. Aqui no vídeo de hoje nós vimos a história de Judá e Tamar, não é mesmo? Ela fez com que o sogro tivesse relações com ela e ele reconhece que foi injusto. E aqui que a gente possa refletir que Deus ele enxerga quando existem injustiças e a Tamar acaba entrando aí através da gravidez dela, um dos filhos dela será descendente de Jesus. Então Deus ele observa quando nas nossas vidas nós sofremos injustiças e por mais que o tempo passe, mas ele sempre vem com a sua justiça sobre nós. Quando tem injustiça, Deus vem com a sua justiça sobre nós. Com relação a essa história, você vê, né? Quando a gente promete alguma coisa para alguém, pensando no erro de Judá, não é mesmo? Quando alguém promete alguma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado realmente, porque ao passo que nós vemos sempre o nosso lado de sermos injustiçados, nós também temos que ver o que nós fazemos para as pessoas e tomar cuidado para que nós não sejamos injustos. É muito fácil às vezes apontar, fulano, ciclano foi injusto comigo, mas e quando nós somos injustos com as pessoas? É bem mais difícil de reconhecer. Então reflita e tome cuidado com as vezes em que talvez você possa estar sendo injusto com alguém. E a história de José, que é muito assim profunda, né? José ele foi ali vendido pelos irmãos, mas Deus estava com ele. Então, quando ele chegou na casa desse capitão, ele ganhou a confiança. Então, de escravo, ele passou ao cargo de administrador, ele evoluiu, ele cresceu. Mas fica muito claro que também, ok, Deus nos abençoa sim, e muito, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta a gente deitar na cama e ficar pedindo, ai, Deus me abençoa. Não, nós também temos que dar os nossos passos, nós também temos que trabalhar para sermos honrados, não é mesmo? José estava ali trabalhando o tempo inteiro, mas Deus estava fazendo com que ele prosperasse. Isso não garante que não vá acontecer nenhum problema. Sermos fiéis a Deus não nos garante
que não vamos ter nenhum problema. Muitas das pessoas dizem, ah, Deus não está comigo porque a minha vida tem problemas. Isso não é verdade. A vida ela tem problemas para todo mundo, ok? Mas Deus está conosco. E aí você vê que a fidelidade de José. A fidelidade, porque ele fala assim: se eu ficar com essa mulher que tá dando em cima de mim, né, a esposa do capitão, eu vou estar sendo infiel, não só como capitão, mas ele cita Deus. Por quê? Porque ele é um homem que preza a ser temente a Deus. Então ele fala: além de eu estar traindo o capitão, se eu ficar com você, eu estarei traindo a Deus. Ou seja, ele observa a ter um modo de vida que ele seja fiel a Deus. Olha o quanto que isso é importante também. A gente não tem que pensar em agradar homens e mulheres. Nós temos que pensar em agradar, ó, lá em cima. Então, quando você fala não para alguém, muitas das vezes não se sinta mal. Se você está sendo fiel à palavra de Deus, se você está sendo fiel ao que Deus manda, paciência se alguém vai gostar ou não, certo? E é isso. Por hoje é só, pessoal. Meu Deus, continua comigo. Juntos estaremos nos próximos capítulos. Eu espero você. Que Deus abençoe você. Um grande beijo e até mais.